O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria nós celebramos Santa Zélia e São Luís Martin. Por que grande alegria? A nossa paróquia, que tem uma grande devoção e tem a relíquia de Santa Teresinha no altar, celebrar os pais dessa grande santa. E para nós, ver a vida de Santa Zélia e São Luís é ver como eles educaram os seus filhos para o céu. É ver como eles educaram Santa Teresinha. Porque não foi Teresinha que fez com que os pais se tornassem santos, mas os pais, querendo fazer a vontade de Deus, querendo a santidade, ensinou o caminho para os seus filhos e as suas filhas. Então, São Luís Martin e Santa Zélia foram canonizados no dia 18 de outubro de 2018. Um fato extraordinário, porque existem santos casais, mas o homem era canonizado em um tempo, e a mulher em outro. Este foi o primeiro casal a ser canonizado no mesmo dia, para ver quanto que os dois se uniram aqui na terra e quanto que os dois queriam se unir perfeitamente no céu. Então, foram canonizados no dia 18 de outubro de 2018, mas a festa litúrgica deles ficou com o dia 12 de julho. Por quê? Porque foi o dia que eles se casaram, que se deram em santo matrimônio. Então, por isso nós celebramos esta data desses dois grandes santos que ensinaram os filhos a obedecer a Deus e a querer o céu. Então, entre aqui Santa Zélia e São Luís, esses dois grandes santos,
nós vamos ver como que os dois desejavam. Porque o desejo de santidade não brota dentro de um casal, não brota de um dia para o outro. Os dois queriam, porque queriam, sempre fazer a vontade de Deus. E aí nós temos que pedir, como nós rezamos, suplicando a Santa Teresinha a graça, né, na nossa vida espiritual, da infância espiritual. Nós temos que pedir a intercessão de Santa Zélia e São Luís pelas nossas famílias. Os filhos rezar pelos pais, os pais rezar pelos filhos, o esposo rezar pela esposa e a esposa rezar pelo seu esposo. Porque se nós não rezarmos, podemos ter certeza, nós não queremos conseguir. Por isso, suplicar a intercessão de São Luís e Santa Zélia. Esses dois grandes santos. São Luís, né? São Luís é Luís José Aloísio Stanislau Martins, filho de militar, mas recebeu do pai uma boa educação, herdou do pai uma fé inabalável, recebeu do pai uma formação sólida, recebeu do pai o ensinamento de um coração bondoso, generoso e até mesmo um comportamento amoroso, né? De um pai militar, receber tudo isso é dádiva de Deus. Receber do coração do pai o comportamento amoroso é dádiva de Deus. E ali, São Luís aprendeu o ofício de arrumar relógios, né? E ele já tinha um grande desejo de fazer a vontade de Deus, e ele queria então se entregar dentro de um mosteiro. E aí nós vamos ver que as pessoas acham que a santidade é somente para os sacerdotes, é somente para as irmãs. São Luís tinha um grande desejo de fazer a vontade de Deus e foi para o mosteiro de São Bernardo. Foi inicialmente aceito, mas o prior viu a grande dificuldade que ele tinha em relação a alguns estudos e pediu que ele se retirasse. E aí nós vemos de que para ele o que importava era fazer a vontade de Deus. Primeiramente poderia brotar o coração dele, se revoltar contra Deus, falar: olha, eu fui e eu não fui aceito, o Senhor não me quis e agora eu não quero mais fazer a tua vontade. Não. Ele saiu, continuou os estudos que tinha para fazer e seguiu a vida até encontrar, discernir realmente a sua vocação e se casar com 35 anos. Santa Zélia, né? A sua mãe era um tanto rigorosa, diferente do pai de São Luís, era rigorosa na educação de seus filhos, e pelo fato da mãe às vezes não compreender o desejo da filha de fazer sempre a vontade de Deus, um tanto uma vida melancólica de Santa Zélia, e a mãe não entender, Santa Zélia porque queria então entrar para o convento, para seguir uma vida de mais perfeita união a Deus. Mas também ela queria entrar no convento das Filhas da Caridade e foi até o hospital para ser aceita, admitida pela superiora. E ali a superiora, vendo a fragilidade da saúde dela, falou: não é possível. Da mesma forma, ela também recebe o não, mas esse não faz com que ela se aborreça com a vontade de Deus, mas que faça com que ela se humilhe e fala: Senhor, se não é tua vontade, eu não quero. E aí ela vai dizer: se não sou merecedora, a irmã dela já estava dentro do convento, se não sou merecedora de tornar-me vossa esposa, como a minha irmã, seguirei a vida matrimonial. Aqui não é, já que não deu certo a minha vida dentro para entrar no Carmelo,
para entrar na vida religiosa, vou seguir a vida matrimonial. Não é que seja inferior. Eles não estão colocando é maior, é menor. Eles estão aqui querendo fazer a vontade de Deus. Senhor, se não é a tua vontade, se a tua vontade é o matrimônio, então eu vou seguir o matrimônio. Seguirei a vida matrimonial para cumprir, ó Deus, vossos santos desejos. Imploro que me dê muitos filhos e que permitas que todos eles possam consagrar-se a vós. E aí nós vamos ver de que tanto Luiz, tanto Zélia, queriam porque queriam se unir à vontade de Deus. E aí nós vamos ver que a questão dessa união, que depois eles vão se casar, o seu noivado não demorou muito tempo. Alguns biógrafos falam que 3 meses depois de se conhecerem já se casaram e poderiam pensar, não vai dar certo. Mas como não vai dar certo se os dois estavam dispostos a fazer a vontade de Deus? Não dá certo quando um não quer fazer a vontade de Deus, ou os dois não querem fazer a vontade de Deus. Mas aqui tem os 3 pilares porque este santo matrimônio, e é realmente um santo matrimônio, deu certo. O primeiro pilar que Santa Zélia, antes de falar dos pilares, eles que sempre quiseram fazer a vontade de Deus antes de se darem matrimônio, depois que se casaram, tiveram 9 filhos, perderam 4 filhos, ainda bebês, tiveram as 5 meninas, das 5, 4 entrou para o Carmelo e uma para a vida religiosa da visitação. Então, os pais cultivavam, e o sofrimento que os pais tiveram desde o início, antes do casamento, eles continuaram a sofrer. E aí nós vamos ver que eles viveram realmente o Evangelho. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eles entregaram tudo nas mãos de Deus. Os 4 filhos que faleceram, entregou cada um deles para o verdadeiro Pai, e as 5 filhas entregando para fazer a vontade de Deus. E aí os 3 pilares desse verdadeiro e santo matrimônio. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Eles não procuravam fazer aqui os desejos dele. Um casal tão piedoso, tão generoso, quis sempre amar a Deus, independentemente do que acontecesse com a vida deles. Estavam dispostos a amar a Deus. O segundo é a confiança na divina providência de Deus. Primeiro, amar a Deus, que o casal precisa ter, amar a Deus acima de todas as coisas, porque senão um vai querer amar o outro muito mais e Deus não terá espaço naquele casal. Mas se os dois querem amar a Deus, os dois estarão caminhando na mesma direção. A confiança na divina providência, porque se nós olharmos humanamente na vida dos dois, poderia se revoltar e falar, não vai dar certo. Desde querer entrar dentro da vida religiosa não deu certo, desde que começam a ter os filhos e os filhos morrem 4 filhos, não está dando certo, mas eles nunca pararam e se revoltaram contra a divina providência. Se Deus quer, assim seja feita a tua vontade. E o terceiro pilar, a resignação à vontade de Deus. Porque esses 3 pilares nos ensina, e tanto para os casais que assistem esta homilia, tanto para as pessoas que estão aqui, tanto para os filhos, nós precisamos ter solidamente cravado esses 3 pilares na nossa vida: o amor a Deus, a confiança na divina providência
e a resignação na vontade de Deus. Eles se tornaram santos por causa disso. Eles se tornaram santos não por ter já uma filha santa. Eles se tornaram santos porque quiseram amar a Deus. Tanto que todas as coisas que eles iam tomar as decisões era sempre com um olhar na eternidade. Ao fazer os planos, tinha sempre o olhar para a eternidade. A verdadeira felicidade não está neste mundo. Por isso, ao olhar a vida desse casal santo, que colocou Cristo no meio, colocou Jesus Cristo no meio, no centro familiar, nós imploramos pelas nossas famílias, por aquelas famílias que nós conhecemos e está precisando. Nós imploramos a intercessão de São Luís e Santa Zélia sobre os nossos pais, sobre os nossos parentes. Não porque nós queremos fazer aqui, um apostolado de fazer com as nossas forças, mas suplicando a graça de Deus. A família que hoje em dia está sendo tão devastada pela sociedade. Por isso nós precisamos rezar e entregar nas mãos da Virgem Maria, nas mãos de São José, os nossos pais, os nossos parentes e as nossas famílias. Santa Teresinha vai dizer, e está na sepultura dos pais, de São Luís e Santa Zélia: o bom Deus me deu um pai e uma mãe, mais merecedores do céu do que da terra. Que nós, ao rezarmos pelos pais, pelas mães, que eles ensinem os filhos o caminho do céu, o caminho da eternidade, e desejam viver esse caminho. Que São Luís e Santa Zélia interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.